Bom dia! Hoje é dia 1º de setembro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu no concurso público para a Polícia Civil de São Paulo, cargo escrivão. Esse concurso foi realizado em 2013 e o órgão que elaborou as provas foi a VUNESP, em São Paulo. Vejamos aí a questão. Temos o seguinte enunciado: assinale a alternativa em que a colocação pronominal se dá em conformidade com a norma padrão. O que a questão aqui quer? Ela quer que você escolha entre as 5 alternativas aí, A, B, C, D, E, que você escolha aquela que não contém erro algum de língua portuguesa, principalmente em relação ao pronome oblíquo, pessoal oblíquo, átono. Já expliquei isso aqui em vídeo, não é? A colocação dos pronomes oblíquos átonos ali em relação ao verbo. Se o pronome vem antes, se ele vem depois ou se ele vem no meio do verbo, intercalado. Então é isso o que a questão quer, entendeu? Então escolha aí qual é a alternativa em que tudo está corretinho. Até mesmo a colocação dos pronomes oblíquos átonos ao lado do verbo. Veja aí, 1 minuto para você resolver essa questão. Vamos lá. Muito bem, gente. Então vamos resolver aí a questão. Vou procurar uma alternativa aqui, a única correta em termos de língua portuguesa, principalmente correta em relação aos pronomes oblíquos átonos, em relação ao verbo. Vamos lá. Alternativa A. Muito tem debatido-se acerca da relação entre arquitetura, arte e praticidade. Há um erro aqui na colocação pronominal. Esse pronome aí, oblíquo átono, se. Muito tem debatido-se. Muito tem debatido-se. Aí está errado. Por quê? Veja bem, tem debatido. Aí é uma locução verbal, tempo composto.
tem debatido. Veja aí, dois verbos, não é? Tem debatido. O segundo verbo está no particípio, não é isso? Debatido, debater, particípio, debatido. Então veja aí, muito tem debatido, tem debatido. E você vê esse se aí depois do verbo no particípio. Isso aí, jamais você pode fazer isso. Coloque em sua cabeça. Depois do verbo no particípio, que é o caso aí da letra A, debatido-se, esse pronome oblíquo átono se, jamais pode vir depois do verbo no particípio. Entendeu? É o que está aí, ó, o erro. Certo? Entendeu? O certo aí seria como? Você poderia dizer: muito se tem debatido. Ou muito tem se debatido. Ou muito tem se debatido. Entendeu? Você poderia colocar o pronome oblíquo átono antes de tem. Muito se tem debatido. Ou poderia colocar entre tem e o particípio. Muito tem se debatido. Entendeu? Agora, depois do verbo no particípio, como está aí, debatido-se, não pode colocar esse pronome depois do verbo. E aí, a alternativa A está errada. A alternativa B: ninguém questiona-se a respeito do caráter original da obra de Niemeyer. Aí, mais um erro em relação à colocação do pronome. Veja aí, ninguém questiona-se. Olha o pronome se depois de questiona-se. Uma das regras sobre colocação pronominal diante de verbos é a de que ninguém, como está aí, é um pronome indefinido. E os pronomes indefinidos, eles atraem o pronome oblíquo, átono, entendeu? Então, os pronomes indefinidos, ninguém, nada, tudo, alguém, atrai o pronome oblíquo para perto de si. Então, o correto aí seria: ninguém se, o pronome se perto de ninguém. Ninguém se questiona a respeito do caráter original da obra de Niemeyer. Entendeu? Ninguém, pronome indefinido. Então ele puxa para perto dele o pronome oblíquo. Certo? Então, a alternativa B está também incorreta. Alternativa C: não deve-se esquecer que Niemeyer sempre teve a colaboração de excelentes engenheiros. E aí temos, mais uma vez, aí, o pronome oblíquo átono se. Não deve-se esquecer, não deve-se. Aí mais uma impropriedade gramatical em relação à colocação do pronome. Esse não aí é uma palavra negativa. Palavras negativas, não, jamais, nunca. Palavras negativas atraem para si também os pronomes oblíquos. Então veja, aí está, não deve-se esquecer. O correto seria: não se deve esquecer, não se deve. Olha aí o pronome oblíquo átono mudando de lugar, ficando perto da palavra negativa não. Não se deve esquecer, e aí continua. Ou poderia ser assim também: não deve esquecer-se. Ou poderia ser: não deve se esquecer, sem esse hífen aí. Entendeu? Você poderia, por quê? Porque aqui temos uma locução verbal. A colocação
dos pronomes oblíquos átonos em relação à locução verbal, deve-se esquecer, ó, deve esquecer. Locução verbal são dois verbos aí, um conjugado e o outro esquecer, no infinitivo, com R. Deve esquecer é uma locução verbal. Então, nas locuções verbais, a colocação dos pronomes oblíquos átonos tem uma liberdade maior. Entendeu? Tem uma liberdade maior do que quando está apenas diante de um verbo. Quando eu digo assim, não ama-o, está errado, porque o não é uma partícula negativa, é uma palavra negativa. Atrai o pronome oblíquo para si. Não ama-o, está incorreto. O correto, não o ama. O pronome oblíquo fica perto da palavra negativa, não. Agora, quando eu tenho uma locução verbal, que é o caso aqui, deve esquecer, aí há mais liberdade aí. Veja o não aqui, partícula, palavra negativa. Então eu digo, não se deve, trazendo o pronome se para perto do não. Não se deve esquecer. Ou eu posso também, não deve esquecer-se, colocando o pronome oblíquo depois do verbo no infinitivo. Isso numa locução verbal. Ou eu posso também deixar o se do jeito que está aqui, só que sem o hífen. Eu digo, não deve se esquecer. Não deve se esquecer. A fonia é diferente. Quando você tem aí o hífen, não deve-se, com o hífen aí, você diz, não deve-se. Aí está o erro. Poderia ser, não deve se esquecer. O se separado do deve aí, sem esse hífen, entendeu? Então, palavras negativas, não, jamais, nunca, atraem o pronome para si. Então, o correto aí seria, não se deve esquecer. Alternativa C também está incorreta. Alternativa D de dado. Em Niterói, há um museu que ergue-se como o cálice de uma flor. Aí também, mais uma impropriedade em relação ao pronome oblíquo átono aí. Ergue-se. Veja aí, há um museu que ergue-se. Que ergue-se. Esse pronome oblíquo átono aí, depois do verbo. Por que há uma impropriedade aí? Porque, veja, há um museu que, esse que aqui, é um pronome relativo. Refere-se a museu. Há um museu que é um pronome relativo. E os pronomes relativos, eles também atraem para si o pronome oblíquo átono. Então, o correto aqui seria, em Niterói, há um museu que se ergue como o cálice de uma flor. Que se ergues. Que se ergue. E não como está aí, que ergue-se. Entendeu? Aqui o pronome oblíquo seria colado aqui depois do pronome relativo que, porque ele atrai o pronome oblíquo. Então, a alternativa D de dado está incorreta também. A alternativa E. O casal encontrou-se em São Paulo, no Memorial da América Latina. Aqui, a oração está perfeitamente correta. Não há erro algum de língua portuguesa aqui. E o se está bem colocado aí, o pronome oblíquo átono, se. O casal encontrou-se em São Paulo, no Memorial da América Latina. O se aí está depois do verbo, é uma ênclise. O pronome oblíquo, se, depois do verbo. E aí está correto, por quê? Porque antes do verbo encontrou-se, não existe nenhuma palavra que atraia o pronome oblíquo átono.
não existe a palavra não, nunca, não existe aí pronome indefinido, não existe aí pronome relativo antes do encontrou-se, entendeu? Então está correto aí. O casal encontrou-se em São Paulo no Memorial da América Latina. Eu poderia dizer também, o casal se, entendeu? O casal se encontrou em São Paulo no Memorial da América Latina. Também estaria correto. Então, a única alternativa correta aí é a letra E. Letra E. Mais um vídeo e muito obrigado.